Quantas vezes somos rápidos para julgar e lentos para reconhecermos os nossos próprios erros? Temos honrado nossa responsabilidade espiritual, familiar e moral? Estamos dispostos a admitir quando erramos publicamente os nossos erros diante de Deus ou diante das pessoas? Como é que nós estamos caminhando nesse padrão de julgar os outros? A palavra do Senhor, inclusive, nos ensina: não julgueis para que não sejais julgado. O próprio Jesus também nos ensina dizendo que não adianta eu ficar olhando para o cisco no olho do irmão se eu estou com um grande pedaço de pau nos meus olhos. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Sou Cláudio Eduardo, sou pastor e estamos juntos na Caminhada Bíblica. Hoje chegamos ao capítulo de número 38 do livro de Gênesis. É um capítulo desconfortável. Injustiças, mentiras, trapaça. É um capítulo que nos chama a atenção à imoralidade, à falta de compreensão daquilo que seja a vontade de Deus. E eu quero te fazer um desafio agora. Tire alguns minutos, leia todo o capítulo 38 e depois volte para continuarmos juntos pensando a respeito de alguém que vence os seus desafios e Deus honra essa pessoa. Capítulo 38 do livro de Gênesis, dá pausa aí no vídeo e dentro de instantes continuamos. Em Gênesis, capítulo 38, no versículo 26, Judá diz a respeito de Tamar: ela é mais justa do que eu. Estamos num capítulo desafiador, desconfortável, profundamente humano, mas extremamente rico em lições espirituais que tanto eu quanto você podemos tirar. Para compreender melhor esse capítulo, precisamos ver o contexto histórico em que tudo isso aconteceu. Afinal de contas, estamos em pleno século XXI e algumas das regras ou algumas das coisas que aconteceram ali não podem, não devem acontecer em nossos dias. Vamos encaixar primeiro o capítulo 38 entre o capítulo 37 e 39, que nos fala de José. O capítulo 37 termina com José sendo escravizado no Egito. José está sofrendo injustiça, José sofre perseguição, José passa por muitos e muitos desafios, mas ao mesmo tempo eu vejo alguém que é íntegro diante de Deus, mesmo em meio à grande tentação. Ao mesmo tempo eu olho para Judá. A ordem do Senhor é que eles não se misturassem com o povo da terra, mas Judá decide casar com uma cananeia. Ou melhor, Judá decide desobedecer a Deus. Em Judá nós vamos ver falhas morais, nós vamos ver falhas dentro da perspectiva da responsabilidade como pai e vamos ver uma pessoa extremamente injusta, apesar de ser filho de Israel, apesar de ser filho de Jacó. Haviam alguns costumes na época, e sobre esses costumes da época que tinha o objetivo de proteger a mulher. Afinal de contas, a mulher sofria muito na sociedade da antiguidade. A garantia da mulher de uma velhice que fosse saudável estava no filho, filhos homens. Afinal de contas, essa era a responsabilidade. Os filhos tinham a responsabilidade de cuidar dos seus pais. Então, nós não tínhamos seguro, INSS, não havia proteção para a mulher, a não ser no filho. E aí, então, havia uma lei, chamada Lei do Levirato, que dizia o seguinte: se o casal, o homem morreu, o irmão tinha a obrigação de casar com a viúva e trazer descendência para aquela mulher. E aí, então, é esse contexto que nós estamos lidando no capítulo de número 38. O que acontece? Os filhos de Judá, o primeiro filho casou com Tamar. Não honrou com o seu compromisso. Não fez filho. E ele fez isso de maneira intencional, proposital. Ele morre porque ele é desobediente ao Senhor.
O segundo filho casa com Tamar e do mesmo jeito que o irmão, desobediente ao Senhor, morre. Agora, Judá tem um filho, ainda adolescente, que não está na idade de casar. Mas aí então Judá pensa o seguinte: eu vou enrolar Tamar. Manda ela de volta para a casa dos pais dela e ali ele fica enrolando. Mas Tamar precisa ter um filho, porque só dessa maneira ela pode garantir uma boa velhice. Judá tinha total poder sobre o destino de Tamar. Judá tinha total poder sobre a história de Tamar, mas não cumpriu com a sua responsabilidade. E aí então, quando eu olho para tudo isso que está acontecendo, Tamar usa de algumas artimanhas, se disfarça, e aí então Judá pensa que está se relacionando com alguém que faz sexo por dinheiro. Tamar fica com o cajado, fica com o selo e o bordão de Judá. Guarda consigo. Quando Judá toma conhecimento que Tamar está grávida, ela precisa ser morta, apedrejada. Afinal de contas, ela não honrou a memória do meu filho. E aí então é quando Tamar, de forma inteligente, diz: o filho de quem eu estou carregando é o dono desse cajado, desse selo, desse bordão. E aí é quando Judá cai em si e declara: ela é mais justa do que eu. E Judá faz essa declaração de forma pública. Judá faz essa declaração de maneira que todo mundo vai ouvir e tomar conhecimento. Os filhos de Tamar são filhos de Judá. E aí então, quando a gente começa a olhar para tudo isso, aquela mulher que era esquecida, sem voz, que era ignorada, estava sendo honrada por Deus. Deus defende quem foi injustiçado, mesmo quando a sociedade se cala. Deus está ouvindo, Deus está vendo todas as coisas. E que lição eu posso tirar? Primeiro, a fé precisa ser vivida no dia a dia. José estava no Egito vivendo a sua fé. Judá estava falhando. Afinal de contas, ele falhou como pai, ele falhou como líder, ele falhou como sogro, ele falhou como um homem de palavra. Judá era uma vergonha para o povo de Deus. Então, não basta falar de Deus, não basta estar no meio do povo de Deus, é preciso viver os valores do reino de Deus. Deus restaura, Deus redime histórias quebradas. De Tamar nascem Pérez e Zerá. Pérez está na genealogia de Davi e também de Jesus Cristo. Deus transforma situações marcadas por pecado e dor em instrumentos do seu plano redentor. Então, vamos reconhecer os nossos erros para que Deus possa iniciar o processo da restauração. Judá fez isso. Ela é mais justa do que eu, foi a declaração dele. Arrependimento verdadeiro, intimidade com o Senhor, é o que Deus espera de mim e de você. Judá teve a sua vida radicalmente transformada, tanto que em Gênesis 44, ele estava disposto a morrer por Benjamim. Mas quando chegar lá, eu vou falar sobre isso com você. E que você olhe para Deus. O Deus do passado é o mesmo Deus do presente, que age mesmo quando os seus servos estão falhando, que continua agindo na sua promessa, porque as promessas do Senhor independem de mim e de você, porque as promessas são de Deus. E onde há arrependimento, há transformação, e onde há transformação, o poder de Deus se expande. Deus vê o que é injusto, Deus conforta aquele que está sofrendo, Deus confronta o pecado e Deus restaura quem se arrepende. Então, vamos caminhar com o Senhor e que Deus abençoe ricamente a sua vida.